Olha, diante dos riscos de novas ondas de calor, essa baixa umidade que está castigando a nossa cidade, também toda a região, a Defensoria Pública aqui do Estado encaminhou um ofício à Prefeitura recomendando a adoção de algumas medidas importantes de proteção da população em situação de rua. E é sobre isso e também as ações da Defensoria Pública aqui de Bauru que a gente recebe nos nossos estúdios os defensores públicos, o Mário Augusto Carvalho de Figueiredo, ele que é coordenador da Regional Bauru, e Florisvaldo Antônio Fiorentino Júnior, da Infância e a Juventude. Mário Augusto, Fiorentino, muito obrigado pela participação de vocês. Bom dia. Bom dia, Ricardo, bom dia aos ouvintes da 96. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse início de semana. Mário Augusto, pode vir um pouquinho mais para frente aí para a gente já pegar o microfone. Tudo bem, Mário Augusto? Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos que nos acompanham. É um imenso prazer para a Defensoria Pública ter esse espaço tão importante aqui para expor as ações dela aqui no município. Vamos falar um pouquinho sobre o papel da Defensoria Pública. Muita gente só sabe pelo nome, né? Um defensor público. Mas como ele atua, quem pode ter acesso a essa benfeitoria? Perfeito, Ricardo. Sempre importante informar a população. A Defensoria Pública, ela presta o que nós chamamos de assistência jurídica integral e gratuita às pessoas em situação de vulnerabilidade social. E o que nós temos, via de regra, como vulnerabilidade social no nosso país, no nosso estado e aqui em Bauru, a Defensoria Pública do Estado em Bauru. Basicamente, aquelas pessoas que compõem uma entidade familiar, ou seja, um núcleo familiar, uma família, cuja renda ali mensal não supera 3 salários mínimos. Regra geral. Algumas situações excepcionais, como pessoa com deficiência, idoso, pessoa com doença grave, esse limite pode ser majorado aí até 4 salários mínimos, não é, Mário? Isso, são situações que ampliam, né, a análise financeira. Como regra, então, uma pessoa que pretende procurar defensoria, são 3 salários mínimos. Pessoa que tem idoso na família, que faz uso de medicamento contínuo, ou tem núcleo familiar composto por mais de 5 pessoas, essa análise financeira é ampliada de até 4 salários mínimos. Bom, aí a gente percebe uma situação de vulnerabilidade muito grande na nossa cidade, e isso vem de uma forma que escancara nesses momentos de baixa umidade do ar, de calor excessivo. E o que motivou a vocês, defensores públicos, o encaminhamento de um ofício à Prefeitura em relação à população, né, de situação de rua, especialmente considerando essas novas ondas de calor. Esse ofício não chegou tarde? O que motivou vocês a enviarem esse ofício? E a gente vai falar sobre o conteúdo disso tudo. A motivação é a própria missão constitucional da Defensoria, que é prezar pelos mais vulneráveis, né? Se nós, no conforto do lar, já sofremos com calor extremo e baixa umidade, essas pessoas que estão numa situação de maior vulnerabilidade, em situação de rua, sofrem ainda mais. O objetivo foi o quê? Propor ações, uma ação propositiva da Defensoria Pública para tentar minorar, reduzir essa situação que eles se encontram. Perfeito. Acho que o momento que a gente vive, e a Defensoria, tal como outros atores também do sistema de justiça, não podem ficar alheios, né, e insensíveis aos efeitos, né, das mudanças climáticas que a gente vive e impactam, né, muito o estado de São Paulo, o interior de São Paulo, principalmente Bauru. Não é diferente disso. E a Defensoria Pública, dentro do seu papel, é importante dizer isso. Ela cumpre aquele papel e talvez seja aquilo que as pessoas mais conhecem de Defensoria Pública, que é aquela atuação individual, aquele atendimento a um usuário individualmente considerado, seja numa ação de divórcio, seja na defesa no processo criminal, seja em vários procedimentos aí relacionados à infância e juventude, mas também coletivamente. Então a Defensoria Pública deve atender a interesses coletivos da sociedade dentro daquele nicho específico da população, que é o público-alvo da Defensoria Pública. E aqui em especial, Ricardo, como você trouxe, o Mário trouxe, a população em situação de rua certamente é um público-alvo importantíssimo da Defensoria Pública, que tem seus direitos nesse momento que a gente vive, né, potencialmente ainda mais expostos. Por isso a necessidade dessa atuação. E o que a Defensoria ela acha válido, né, e propôs então à Prefeitura de Bauru? Eu acho que seria importante.
Importante explicar pra gente o que é exatamente, porque a parte da distribuição de água é um pouco mais óbvia, né, até por contas, obviamente, mas essa recomendação das estruturas que também foram solicitadas às SEBs, como que chegou-se à conclusão de que era isso que precisava, esse tipo de equipamento nesse pedido? Dentre os pedidos tem a oferta de água, né? Alimentos frescos também para que possa minorar essa situação que as pessoas estão. As estruturas foi uma sugestão na Defensoria, porque na capital eles já adotam esse modelo, né? Tanto no frio extremo como no calor extremo. O que a gente está verificando é a possibilidade de implementação, não foi nada impositivo nesse sentido, para que possa também prestar auxílio à população de rua. Até para entender, então não é uma coisa impositiva, é uma lista, podemos considerar um encaminhamento de sugestão para que a prefeitura atue de forma mais digna com relação a essas pessoas. Sim, o modelo de encaminhamento foi de recomendação. Evidentemente, se lá na frente a Defensoria vislumbrar alguma violação de direito, alguma coisa, ela pode judicializar. Mas nossa intenção hoje é de dialogar, né? Porque a partir do momento que a gente judicializa, acabou o diálogo com a Prefeitura. Exato. Né? E foram encaminhados 2 ofícios, isso, até então, para a Prefeitura? Isso, foram ofícios complementares, Ricardo. Uma primeira solicitação com recomendações mais específicas a respeito dos temas que foram trazidos aqui, e o segundo ofício, numa segunda oportunidade após resposta da municipalidade, um ofício solicitando esclarecimentos e informações complementares ali. E até agora... O que a Prefeitura disse desses ofícios? Qual é o posicionamento da Prefeitura? O primeiro ofício teve resposta tempestiva, o segundo ofício ainda não recebemos resposta, que é exatamente o que o Dr. Floresvaldo falou, que eles informaram, a gente distribui água, a gente distribui alimentação, mas não informou o quantitativo, em que local vem sendo feito isso, com que frequência vem sendo feito isso. O que a gente quer saber é só, tudo bem, como que está sendo feita essa distribuição de água, em quais locais, qual que é a quantidade de água mês, alimentação. Esse ofício ainda não tivemos resposta. O primeiro falava é o primeiro, né, que falava de 72 horas. Então esse teve uma resposta que foi esse questionamento. Para uma nova resposta, qual que é o prazo da Prefeitura? A gente aguardava uma resposta até o final da semana. Vamos insistir na resposta, né? Porque nem que tenhamos de reiterar novamente para não ter que buscar uma judicialização. Até porque a gente, olhando aqui no IPMET, a previsão dessa semana é de que nós teremos todos os dias dessa semana, pelo menos até quinta-feira, a temperatura chegando na máxima aos 41 graus na quarta e quinta-feira. Então a situação extrema na sexta permanece. Só no sábado que devemos ter algum alívio, né, nessa questão. E aí, como vocês disseram, a Defensoria tem que atuar sobre quem não tem essa oportunidade, né? Claro, a população em situação de rua fica ainda mais vulnerável, né? E as próximas estações que se avizinham, certamente nós teremos questões de calor extremo, de baixa umidade. E está na pauta também da Defensoria esse aumento considerável das pessoas em situação de rua. O que a gente percebe é muita gente nos semáforos, muitas pessoas pedindo as esmolas, enfim, tentando fazer esse trabalho de catalogar, de fiscalizar, enfim. A Defensoria Pública, ela atua nesse sentido também? Sim. A Defensoria Pública tem uma atuação importante em nível macro nesse sentido, Ricardo. Muito atenta aos indicadores que são trabalhados hoje dentro da Política Nacional de Proteção à População em Situação de Rua. Essa política hoje ela foi consubstanciada numa legislação federal, né, e ela espraia efeitos aqui para os estados e para os municípios. E a Defensoria Pública, trabalhando coletivamente essa questão, ela atenta a esses indicadores, a essas diretrizes que são colocadas pela normativa e principalmente, né, trabalhando os efeitos ali advindos do aumento dessa população em situação de rua, que é algo muito evidente. Aqui no município de Bauru não é diferente. Na capital fala-se, censo oficial, na casa das 80 mil pessoas que vivem em situação de rua. Eu não tenho número atualizados aqui do município de Bauru, mas certamente é um número significativo que demanda, né, um olhar sensível de todos aqueles que de alguma maneira têm que trabalhar nessa questão. Defensoria Pública com acesso à justiça, claro, com os poderes também ali todos voltados, os olhares voltados ao atendimento das questões sociais mais importantes para essa população. Eu ia questionar justamente isso. A gente tem números aqui em Bauru de como está a situação dessas pessoas, de quantas elas são, de onde elas estão, porque a gente visivelmente sabe que elas estão em pontos estratégicos, mas tem outros lugares da cidade que elas também estão em bairros, periferias, não só nas periferias também. Eu queria saber se tem esse número. Então não temos esse número, então não há um acompanhamento disso, pelo menos que vocês tenham oficialmente. Porque é muito flutuante, né? Também esses dados, né? Ele é muito flutuante, é uma
é uma população volátil pelas mais variadas circunstâncias concretas que se vivem ali, né? Nós temos dentro dessa população um volume significativo de pessoas também egressas do sistema prisional, né, dissociadas ali de um acolhimento familiar, então isso leva muitas vezes a pessoa vivendo em situação de rua, dentre as mais variadas causas outras aí de abandono também. Ela flutua bastante, de fato ela flutua muito. Há um movimento hoje, sem sombra de dúvida, descentralizante dessa população, tinha-se um contexto em que essa população se aglutinava ou ficava ali mais na região central das cidades, e há um movimento grande disso se espraiar pelos bairros mais periféricos hoje. Flutua muito, eu não tenho os números exatos aqui de Bauru, mas certamente é um quantitativo que demanda atenção. Florisaldo, com o tempo seco, com a baixa umidade, logo nós teremos uma mudança no clima. E com a seca, com o calor, pode vir o frio, o período de chuvas. A Defensoria Pública vai atuar também nessas frentes de mudanças climáticas bruscas por conta dessas pessoas em vulnerabilidade? Sim, Ricardo, sem sombra de dúvidas. O tema das mudanças climáticas impacta de tal maneira que as instituições hoje vão adquirindo e vão se instrumentalizando aqui para trabalhar uma expertise para atuação, né, dentro do seu papel, é verdade, dentro dos efeitos das mudanças climáticas, infelizmente. Então, hoje a Defensoria Pública de São Paulo trabalha numa perspectiva de pensar não só meio ambiente, mudanças climáticas em si, mas principalmente aquilo que reflete nas consequências dos efeitos nocivos. Nós tivemos, todos vão se lembrar aqui, no começo do ano passado, em São Sebastião, um outro extremo aqui, um cataclismo aqui decorrente aí das chuvas, hiperconcentração chuvosa num período determinado de tempo, e veja que nós estamos exatamente nesse momento. Talvez a gente lida com extremos num espaço pequeno de tempo e ao longo de muito tempo, aí falando do poder público em geral, nós não estávamos preparados para, enfim, adotar políticas urgentes e preventivas para evitar as consequências mais catastróficas, e mais que isso, olhar para frente aqui e como mudar essa chave, como induzir mudanças aqui nas políticas públicas para que as mudanças climáticas, que me parece, infelizmente, num curto espaço de tempo, muito difícil de se fazer algo a fim de se reverter, porém, as consequências aqui invariavelmente terão que ser trabalhadas, e ela vai impactar na moradia, das pessoas que vivem em situação em locais onde não há uma infraestrutura adequada, aquele crescimento desenfreado, enfim, um pouco dessas consequências que todos temos que lidar. Só para a gente entender sobre esse assunto aqui, essa parte do fechamento de comunicação com a prefeitura, a Ana, que é a secretária da SEBS, mantém esse diálogo aberto com vocês ao longo do tempo. Há um diálogo saudável com essa troca de informações ao longo dos períodos, não só nessa época que chega essa orientação mais formal sobre algo aqui da cidade? Sim, não, a relação é muito boa. Todos os ofícios da Defensoria são respondidos pela Prefeitura. Nós nunca tivemos nenhum tipo de problema nesse sentido. E só complementando, agora a gente está tratando aqui desse ofício que foi enviado por causa do calor extremo. Mas ano passado, quando nós vivemos uma situação de baixas temperaturas, a Defensoria Pública fez uma recomendação também à Prefeitura para adotar medidas para minorar os efeitos para a população de rua, como criação de vagas temporárias, ampliação das vagas para que essas pessoas possam ter um acolhimento e não ficar na rua em uma situação de frio extremo também. Então, não é só agora, Agora a gente está falando do calor, mas no frio também foi adotada a mesma postura. A atuação nossa para essa população mais vulnerável, ela se dá de duas formas, como o Dr. Florisaldo falou. Coletiva, que são por meio dessas recomendações, ação civil pública, e individual. Nada obsta que qualquer pessoa em situação de rua que queira fazer o ajuizamento de uma ação individual para algum direito social que tenha sido violado, ele pode procurar o nosso atendimento na nossa triagem, que é de segunda a sexta-feira, na parte da manhã.
Eu justamente ia questionar isso. Quais são as formas para a população em geral entrar em contato com a Defensoria, tirar dúvidas? A gente que acompanha o trabalho de vocês sabe que sempre tem um plantão de orientações jurídicas, um serviço aqui, outro ali, que fazem plantões e tudo mais. Então, como que as pessoas podem entrar em contato para buscar orientações, tirar dúvidas no geral, de qualquer forma? A Defensoria Pública, ela atende todos os dias, na parte da manhã, o atendimento inicial, né? Então a pessoa... Aquela triagem. A triagem. Isso. Ela pode hoje agendar por telefone, depois eu posso até passar o telefone para vocês. Pelo site da Defensoria, ela pode fazer o agendamento ou indo diretamente na unidade. Então são as 3 formas: ligando, entrando no site ou indo diretamente presencialmente na unidade. Hoje a gente atende só com agendamento, então não tem mais aquela situação da pessoa ter que chegar cedo e ficar aguardando uma manhã toda para ser atendida. A pessoa, ela sai com agendamento. Se ela for atendida às 10 da manhã, ela pode chegar lá às 10 horas da manhã que ela vai ser atendida. Esse formato de agendamento melhorou muito, né, Flor? Sim. Acho que talvez esses são um dos legados, se é que dá para chamar de legado positivo de pandemia, né? A Defensoria acabou trabalhando outras portas para a população acessar os serviços. O Dr. Mário colocou aqui o 0800, ligação gratuita, para o agendamento, e também pelo site. A pessoa se autoagenda ali, o usuário se autoagenda dentro daquela grade de horários que mais ali lhe beneficia. Então a gente já vai passar o contato da Defensoria Pública para quem se interessa aqui, nossa audiência. Oi, Lorena. Mas a gente tem o Colim também que quer participar da entrevista, né? A gente conversa aqui com os defensores, o Dr. Mário Augusto e também o Dr. Florisvaldo. Temos pergunta da nossa externa Alexandre Colim. Oi, Colim. Dr. Mário, Dr. Florisvaldo, obrigado pela gentileza de responder a essas perguntas. Nós trouxemos essa informação na última sexta-feira e nos chamou a atenção a primeira questão da articulação com o DAE para oferecer a água, né, para essas pessoas, para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Nos chamou a atenção, evidentemente, também a questão do fornecimento de alimentação fresca, mas o que de fato chamou mais a atenção foi exatamente um ponto que diz o seguinte: a Defensoria acabou alertando, né, o município, oficiando e propondo essa situação, a instalação de climatizadores ou evaporizadores, aqui ó, achei o nome correto, climatizadores evaporativos industriais. E aí a gente ficou imaginando o seguinte, por exemplo, para quem conhece a dinâmica do tráfico de entorpecentes aqui em Bauru e entende que na linha férrea existem várias cracolândias, ou seja, concentrações de pessoas em situação de vulnerabilidade, como é que a prefeitura faria essas instalações? Como é que seria, ou qual seria a sugestão prática para que ele, município, instalasse esses vaporizadores ou evaporadores industriais? E aí já emendo uma última pergunta. A Defensoria não poderia, já que nós temos um estudo aqui em Bauru, dizendo que são quase 106 mil pessoas em situação de vulnerabilidade mesmo. A Defensoria não poderia representar essas pessoas e cobrar do poder público, por exemplo, ações mais eficazes no combate às queimadas? A gente estamos de novo sob o efeito dessa névoa seca, que é alimentada, entre outras coisas, pela fumaça das queimadas. A Defensoria não poderia agir de ofício nessa situação, e aí seria uma ação praticável e não, de repente, sugerir situações que são, ao meu modo de entender, evidentemente, impraticáveis? A resposta é com vocês. Obrigado, Colim, pela pergunta. Acho que é a dúvida de muita gente também. É importante salientar um pouco aquilo que fundamenta, né, a expedição desse ofício. A Prefeitura. A Defensoria Pública de Bauru trabalhou a partir, né, de indicadores e também da expertise adquirida pelo nosso núcleo especializado em São Paulo, que trabalha especificamente com diretrizes técnicas a respeito daquilo que é necessário para acolher a população em situação de rua. É bom frisar, nesse ponto em específico, a questão de climatização, muitos equipamentos públicos ou alguns equipamentos públicos, eles trabalham numa lógica de oportunizar um serviço público à população, seja na perspectiva de aluguel de hotel social, de albergues, de locais de dispensação de alimentação, de bebida, de água, com grande concentração de pessoas num espaço menor, num espaço físico menor. Então evidentemente que a perspectiva que ser trabalhada é nessa linha, é nessa ótica, né? Oportunizar, evidentemente, uma situação de climatização
em temperatura ambiente favorável, nos locais de concentração de pessoas. Então, é sempre nessa perspectiva. Seria basicamente como é feito no inverno, que a prefeitura cria uma estrutura e aí nas proximidades, mas os interessados mesmo porque você não pode obrigar a pessoa a ficar ali no fresco ou abrigada. Seria algo nessa linha. Exatamente. Nessa linha. Tá. E com relação à segunda, as queimadas também. Sem sombra de dúvidas, esse é um foco específico de trabalho e atuação da Defensoria Pública em ambiente coletivo, né? A Defensoria Pública tem diversas ações, e aí a atuação não necessariamente fica em Bauru sempre, porque ela não tem uma dinâmica tão somente regional, ela tem uma dinâmica estadual e até nacional. Então há diversas ações hoje em curso, né? Onde a Defensoria Pública atua ao lado de outros atores, como o Ministério Público também, visando a adoção de medidas preventivas aqui, né? E principalmente, né? E infelizmente, mas trabalhando com sequência, porque é importante trabalhar a prevenção, mas quando a população sofre as consequências, é fundamental que todos tenhamos aqui as condições e os instrumentos para dar respostas aí eficientes à população. Bom, doutor Mário, doutor Florisvaldo, é importante esse olhar mais atento. A gente percebe que a Defensoria Pública chega com uma atuação mais abrangente, né, inserindo realmente essa fiscalização, esse olhar atento para esses problemas da sociedade. Isso começa a partir de agora e deve se estender, então, por todo sempre, assim seja. É isso mesmo. Certamente. Todos os dias a gente... Porque é mais um olhar, é mais um olhar atento, é mais uma fiscalização, é mais uma forma da gente trazer essa luz, né, à sociedade. Sim, todos os dias, como eu disse, para além do atendimento individual que é realizado na triagem, a Defensoria Pública tem a atuação dos defensores e também tem a atuação dos núcleos. Os núcleos, eles são mais destinados a uma atuação coletiva, né? Então tem o núcleo de direitos humanos, do idoso, diversos núcleos que normalmente faz essa atuação no Estado, né? Então, para além do atendimento individual que a gente presta, também tem a atuação coletiva da Defensoria Pública. Deixa eu já me despedir do Colim. Mais alguma pergunta, Colim? Não, apenas me perdoe pela insistência no tema, mas a Defensoria ela pode, por exemplo, pressionar o município. O município diz que lançou uma força-tarefa, subiu o valor das multas para quem for pego, para quem for flagrado ateando fogo em áreas de mata, por exemplo, multa que vai até R$100 mil. E às vezes essa multa, evidentemente, ela não vai ser aplicada. Às vezes é um dependente químico que furtou cobre e ele está lá derretendo o cobre e coloca fogo numa área. É essa dinâmica. Inúmeras queimadas, evidentemente que a gente tem sempre a ação humana, né, para provocar essas queimadas. Muito disso, evidentemente, é criminoso, como, por exemplo, esse caso que eu acabei de citar. A Defensoria poderia pressionar o município, porque, efetivamente, a gente teve, especialmente nas últimas semanas, aquele período anterior a essa pancada de chuva que a gente teve um silêncio ensurdecedor. Não houve um flagrante da Polícia Ambiental, a Delegacia Ambiental também não recebeu nenhum flagrante, o município disse que aumentou o valor da multa, mas efetivamente a gente não teve uma ação prática para conter. E aí as queimadas aconteceram a esmo, sem nenhuma contenção. E aí fica a pergunta de novo, a Defensoria pode pressionar e cobrar do município alguma ação efetiva em relação ao combate? Perfeito, Colim. Essa é uma questão das mais complexas e ela, certamente aqui, ela não tem uma resposta hermética, né? Uma resposta lógica. A Defensoria pode e deve, né, cobrar ações concretas aqui do Poder Executivo no que pertine à fiscalização dentro da sua atuação coletiva. Mas, mais uma vez, é sempre importante você pensar na majoração das penas das pessoas que cometem irregularidades. Aqui os incêndios, hoje não há dúvida, né, como você bem colocou, que tem que ser punido quem é pego, né, em uma situação concorrendo para atear fogo em algum espaço. Mas fato é que se a fiscalização não for eficiente, de pouco adianta, né? Pouco adianta você ter leis que majoram penas. Muitas vezes você quer dar uma resposta efetiva, resposta à sociedade muitas vezes dá um clamor, mas a verdade é que se não tiver uma política eficiente de você fiscalizar,
e aquilo acaba caindo no vazio, infelizmente, né? Então eu acho que isso é um ponto a ser considerado também, mas sem se furtar aqui, Colim, e aos ouvintes também, o papel da Defensoria ao lado de outros atores importantes aqui, como a Polícia Judiciária, como você colocou, né? Enfim, a Polícia Ambiental e outros atores para uma atuação mais efetiva na perspectiva preventiva, porque ainda assim é preventivo, não estamos falando aqui, né, concretamente da consequência, mas a cobrança para que ações concretas no nosso município sejam colocadas aí de uma maneira mais efetiva, mas não apequenemos aqui, né? É de grande complexidade mesmo uma política efetiva, infelizmente aqui, mas é o nosso papel cobrar. Bom, doutor Mário, doutor Florisvaldo, a gente quer ter esse olhar mais ativo e também estendemos o convite para que vocês venham mais vezes para trazer essa atualização, essas ações à frente da Defensoria Pública. Então vamos passar para a nossa audiência os contatos, quem pode acessar a Defensoria Pública no município de Bauru. A população que pode acessar o serviço da Defensoria Pública é aquela população que tem uma renda familiar de até 3 salários mínimos. Algumas exceções, essa análise vai para 4 salários mínimos, que é a pessoa que tem idoso na família, que tem alguma doença grave, que faça uso de tratamento, algum medicamento de forma contínua. Hoje você pode acessar a Defensoria Pública indo até a nossa unidade, ali que fica na frente da Praça da Paz, pelo site da Defensoria Pública. Também você consegue fazer o agendamento e pelo telefone. O telefone depois eu me comprometo a passar para vocês, que eu não tenho de cabeça. E outra questão importante é que hoje a pessoa ela pode escolher a forma de atendimento dela. Ela pode escolher pelo atendimento online ou pelo atendimento presencial. Então a pessoa vai lá, pelo site ela pode escolher se ela quer o atendimento virtual, que é feito por meio de um sistema de chat, ou o atendimento presencial lá na unidade da Defensoria Pública também. Muito bem. Oi, tá aí já, Florisvaldo? Só uma complementação aqui em auxílio ao Mário e aos ouvintes. O telefone da Defensoria Pública é o 0800 773 4340, repetindo 0800 773 4340. Muito bem, muito obrigado pela participação de vocês. A 96, o 360, junto com o Jornal da Cidade, aberto aqui para qualquer nova atualização, informação nova da Defensoria Pública. Obrigado pela participação de vocês. Eu que agradeço, gostaria de agradecer também a 96 por esse espaço tão importante para a Defensoria Pública poder expor o trabalho dela e também passar as informações de atendimento.